Bom dia, pessoal. A gente vai dar sequência ao texto da Iluminação da Sabedoria Primordial, como comentado pelo Lama. E hoje a gente vai estar então fazendo o quinto material de apoio, né, o quinto vídeo. E os 4 primeiros que a gente viu, eles corresponderam a uma espécie de introdução que o próprio Lama faz ao texto, né, com uma contextualização e também uma explicação bem geral assim, né, do que o texto trabalha como um todo. Hoje é como se a gente fosse entrar no texto mesmo, né? Ou seja, a partir das próprias palavras do Gyatro Rinpoche, como o Lama Santen foi comentando. Então, o texto ele começa com uma frase de Gyatro Rinpoche que é muito interessante. Né? Ele mesmo começa, de certo modo, contextualizando o que a gente está fazendo. Né? Essa contextualização é dentro de um universo muito mais amplo, que diz respeito ao budismo como um todo, especialmente o budismo tibetano em particular. Né? Então, o Gyatro Rinpoche ele diz assim: o tema que nós estamos começando a discutir nesse texto concerne a uma combinação de tópicos que é muito rara. Então, vocês vejam, isso é um grande mestre tibetano realizado dizendo isso. Né? E por que isso é muito raro? Por exemplo, para nós que estamos praticando dentro do SEB, ou temos a conexão com a meditação em silêncio, isso pode parecer alguma coisa natural que a gente vem fazendo. Só que para um grande mestre tibetano como ele dizer isso, a gente precisa refletir um pouco, né? Então, por que isso é uma combinação de tópicos que é muito rara? Porque é muito raro que a noção da sabedoria primordial ela seja apresentada a partir do silêncio. Dentro do budismo tibetano, especialmente do Vajrayana, vai surgir uma noção de que, em meio a uma grande magia, muitas vezes até mesmo um grande teatro, né? Você tem as deidades, você tem as mandalas, você tem os aspectos sonoros e tudo mais. Lá no meio de tudo aquilo vai surgir a sabedoria primordial. Então, por outro lado, é muito raro a gente encontrar isso dentro de uma abordagem que apresente isso sem necessidade da gente fazer o caminho no sentido do Vajrayana com sinais para que a sabedoria primordial apareça. Então, se a gente for olhar com cuidado, é óbvio que a sabedoria primordial ela já é a própria natureza da realidade. O fato de que as coisas, a realidade toda ela é não dual com a nossa própria mente. No sentido de que a gente não vai conseguir encontrar nem mesmo uma separação de onde termina a mente e onde começa a realidade. É um aspecto totalmente não dual. Isso diz respeito também ao fato de que a sabedoria primordial ela não é produzida pela meditação. Então, naturalmente vai chegar um momento em que não vai ser mais necessário a gente necessariamente sentar de pernas cruzadas, endireitar a respiração para poder ver a sabedoria primordial. A sabedoria primordial ela já é o tecido da realidade. Agora a gente vai precisar de um caminho para poder reconhecer isso. Então esse caminho a gente vai fazer através do silêncio, através da meditação. E por que a gente usa o silêncio, né? Porque o silêncio, ele foi, em primeiro lugar, ele foi um método que o próprio Buda usou, né? O Buda Shakyamuni não recitou um mantra, não visualizou uma deidade, ele não fez uma prática de mandala. Ele sentou dentro do silêncio e daquela descomplicação do silêncio, ele foi naturalmente decantando a mente dele, percebendo a realidade de um modo mais profundo. Agora, dentro do budismo tibetano, a meditação em silêncio ela como que começa a ficar numa posição quase que defensiva dentro de um outro conjunto de práticas que acaba tomando uma certa predominância. Então, é como se alguns mestres eles precisassem quase que se justificar por que eles estão apresentando o caminho através do silêncio, não através das deidades, através das sadhanas. Então, muitas vezes eles vão dizer, como o próprio Lama lembra aqui, né? Não, a meditação em silêncio foi o método que o próprio Buda utilizou. Né? E a gente vai encontrar grandes mestres, né? Mesmo contemporâneos, como o Dudjom Limpa, que vai apresentar o caminho através do Vajrayana com sinais, através das deidades, sadhanas e assim por diante. Mas ele vai apresentar isso também através de Shamatha, Prajnaparamita, que é um pouco o que a gente faz dentro do SEB. Né? Então esses métodos eles seguem sendo apresentados até os dias de hoje, mas eles, dentro do contexto tibetano, ele não é muito comum. Para quem vem dentro do Zen, não existe outra possibilidade a não ser essa. Né? O caminho ele é feito a partir do silêncio.
Se a gente for olhar as tradições Theravada, as tradições que vêm dentro do cânone Pali, todas elas vão apresentar o caminho através do silêncio. Agora, se a gente for olhar, por exemplo, um próprio paralelo ao que o Sebi tem feito, né, como o próprio Lama Alan Wallace tem oferecido para nós constantemente, ele mesmo vai fazer uma reflexão, uma espécie de uma autocrítica, lembrando que a própria meditação Shamatha ela ficou esquecida em algum momento dentro do caminho do budismo tibetano. É como se em algum momento o Shamatha foi ficando um pouco ao lado, ela foi ficando um pouco esquecida, em detrimento de um outro conjunto de práticas que foi como que ganhando a predominância. Mas ele mesmo vai lembrar um ponto que é muito interessante, ele vai dizer, sem Shamatha não há caminho, né? Porque Shamatha ele vai corresponder exatamente a uma capacidade nossa de tomarmos as aparências como caminho, uma capacidade nossa de tomarmos as emoções, de nós tomarmos tudo aquilo que acontece no nosso mundo interno como o próprio caminho. Ou seja, nós aprendemos a lidar com isso, nós aprendemos a reconhecer que esse turbilhão interno que a gente vai reconhecendo, isso não vem necessariamente das condições externas. Nós temos condições kármicas internas que afloram e que acabam condicionando a maneira como a gente vê as coisas do lado de fora. Então, Shamatha vai corresponder a essa parte que é crucial, que é o fato de nós sentarmos em silêncio e lidarmos com o nosso mundo interno. E a gente vai descobrir que o nosso mundo interno ele vai corresponder à maneira como a gente vai ver o mundo externo. Se a gente não faz essa etapa do caminho, a gente pode começar a cumprir o caminho de maneira um pouco robotizada, cumprindo etapas, fazendo certas práticas, mas sem conseguir integrar o mundo interno dentro daquilo que a gente está vendo como externo. Shamatha que vai favorecer isso. Então, Shamatha é crucial. Então, uma das riquezas desse caminho, como está apresentado aqui por Gyatso Rinpoche, é o fato de que Shamatha é que vai corresponder a isso, né? A gente está sendo apresentado a esse caminho a partir do silêncio. Isso naturalmente não vai excluir outras possibilidades, né? Mas aqui é um caminho que a gente está aprofundando. Então, é super profundo isso, super interessante a gente lembrar disso, né? Agora, nesse tema da sabedoria primordial, que é o próprio foco do texto, né, o Lama ele vai lembrar que existem diferentes abordagens que vão apresentar a noção da sabedoria primordial, não necessariamente dentro de um caminho de meditação. A sabedoria primordial ela pode ser descortinada através da acumulação e da contemplação do tema do Prajnaparamita, por exemplo, que é o fato de nós pararmos e olharmos para a realidade à nossa frente e reconhecermos ela totalmente coerente com os nossos olhos. Então, especialmente do John Limpa, que é um mestre que nesse momento do SEB, ele está super presente, seja na influência que o Lama Alan Wallace tem trazido, seja na própria inspiração que nos oferece na conexão com os textos de Dudjom Rinpoche, que vem mais adiante com Chagda Rinpoche, e a própria estrutura do texto, né? Esse mesmo texto ele surge de Dudjom Rinpoche, que é emanação da mente de Dudjom Limpa. A gente vai estar o tempo inteiro sendo convidado a olhar para a realidade de modo mais profundo, né? Só que isso não é também um modo muito tradicional, porque dentro da visão tibetana clássica, o caminho ele é apresentado de baixo para cima. Então, muitas vezes eles vão dizer que é uma coisa um pouco escandalosa eu olhar para um altar como esse e dizer, aqui tem um altar. Então, porque eu olho para um altar, ou eu olho para um sino, ou eu olho para uma imagem, como se fosse externa, eu estou condenado agora a éons de sofrimento porque eu vejo aquilo. Então, porque eu vejo aquilo daquele modo, aquilo produz sofrimento em mim. É como se eu não tivesse nenhuma chance a não ser entrar num consórcio da iluminação, que é a abordagem sutrayana, onde eu vou pagando as prestações no caminho, que um dia eu vou ser contemplado com a iluminação. Então é muito raro a gente encontrar um caminho que, desde o início, ele introduz a liberdade. Desde o início, a liberação é algo possível, é algo como que a gente vai tomar como o próprio caminho, né? A possibilidade de a gente ver a liberdade diante das coisas, né? Então, o que eu acabo fazendo com o tempo é, ao invés de olhar para as coisas como se elas fossem externas, como se elas tivessem propriedades inerentes, ou seja, como o próprio Lama usa aqui, a expressão de que as coisas elas são absolutamente elas mesmas, ou seja, eu olho para um altar e ao invés de eu achar que esse altar é absolutamente um altar, que uma imagem é absolutamente uma imagem, mas que eu for tomando coisas da minha própria vida,
eu for tomando os móveis do meu quarto, os móveis da minha casa, os móveis do local que eu trabalho, todos os objetos, todas as coisas que entram num processo de relação, tudo isso eu vou tomando como... Eu vou transformando de coisas que são absolutamente elas mesmas para as coisas que são construídas como aquilo. Eu tiro o peso daquilo ser externo. Então eu começo a introduzir a mente dentro da realidade que eu estou lidando, que eu estou praticando. Então todo o caminho ele vai ser baseado dentro disso, né? O caminho que vai tomar a sabedoria primordial. Aí o Gyatro Rinpoche continua, né? Os tópicos que vão ser trabalhados aqui, eles são a união de Mahamudra e Mahasandhi, que seria correspondente também ao Dzogchen, o próprio pináculo do caminho, quando isso é aplicado à prática conhecida como meditação Shamatha ou quiescência. Ou seja, aqui ele já faz uma conexão muito clara, muito próxima entre o que ele vai entender como Shamatha e quiescência. Ele vai usar a mesma expressão, ele vai usar isso como sinônimos ao longo de todo o texto. E essas instruções, aqui desse texto, a origem delas é que elas foram condensadas por Dudjom Rinpoche, Sua Santidade Dudjom Rinpoche, um dos maiores mestres do século XX. Então ele teve a habilidade de condensar esse tipo de material em instruções muito práticas. Então o Lama ele lembra, né, que esse texto ele é tão precioso que se a gente quisesse em algum momento, né, ele brinca assim, acontece alguma hecatombe e a gente precisasse reconstruir o budismo, com esse texto a gente seria capaz de reconstruir tudo, porque ele vai tratar dos aspectos causais da roda da vida, da percepção da realidade de modo causal, vai trabalhar as 4 novas verdades, ele vai trabalhar o caminho desde uma base que nos pega dentro de uma abordagem da confusão, e através da apresentação do caminho a partir do silêncio, ele vai subindo essa grande torre até apresentar a sabedoria primordial e a própria iluminação. Então esse texto é muito raro justamente por causa disso. Aí o Gyatro Rinpoche segue, né? Ele diz assim, apesar desse texto deste tema ser a essência do pináculo do caminho budista, é importante entender que precisa ser precedido por uma base. Então, nesse ponto, ele começa a descrever a importância da base. Ou seja, mesmo que a gente olhe para esses textos, a gente olhe para essa visão, entenda que isso é assim, a gente gere uma conexão, a gente gere uma aspiração de poder aprofundar isso. Isso, de certo modo, não vai ser possível se a gente não trabalhar longamente numa base, numa fundação, que é, como o próprio Lama vai trazer aqui, a parte mais difícil. Por que é mais difícil? Porque é justamente uma habilidade que a gente vai precisar desenvolver de olhar para a nossa vida tal como ela é, para as condições da nossa vida, e transformar elas no próprio caminho. Sem imaginar que o caminho é alguma coisa que vai começar em algum momento da minha vida, sem imaginar que o caminho começa o dia que eu for embora, sem imaginar que o caminho começa quando eu abandonar a minha vida tal como ela é. Então vai precisar de uma habilidade da pessoa, como se fosse um dado de realidade, de ela conseguir olhar para a vida dela do jeito que a vida está pulsando, e ali por dentro ela conseguir olhar com os referenciais do Dharma, ela olhar com um pouco mais de lucidez, e ela começar a transformar o olhar diante da vida. Quando ela transforma o olhar, naturalmente a vida também transforma. Mas isso não começa necessariamente com um movimento causal que a pessoa faz, alguma coisa externa que ela muda de lugar. Isso começa com uma habilidade da pessoa de mudar o olhar que ela tem em relação à própria vida dela, a partir do Dharma. Então esse é o início do caminho. Dentro da perspectiva tradicional, isso é feito de forma ritualizada. Então, isso é a maneira tibetana de fazer. Aqui para nós, dentro do SEB, a gente vai usar muitos diferentes elementos. A gente vai usar a noção de dar nascimento, a noção do fios e contas, né? Ou seja, cada etapa da nossa vida, cada circunstância da nossa vida é como se fosse uma conta, né? É o próprio exemplo do rosário, né? Do mala de mantra. Então, cada bolinha é como se fosse uma atividade da nossa vida. E qual é o fio que a gente passa por dentro que conecta tudo isso com a prática, né? Com a lucidez? Então, a gente começa a usar esses elementos como recursos que a gente vai usando para conseguir transformar as circunstâncias da nossa vida em caminho.
Essencialmente, isso é a parte de Vajrasattva, a gente descobre que não tem um pedaço da nossa vida que a gente não vai conseguir transformar em caminho. A gente vai precisar transformar todas as situações da nossa vida em caminho. E aí o caminho vai estar funcionando, o caminho vai ter começado, né? Então ele começa mais adiante a elaborar esse ponto do caminho, né? da fundação para o caminho. Então, um dos pontos principais de contemplação ao estabelecer a fundação para o próprio caminho, é a consideração da nossa condição enquanto seres sensoriais, ou seres sencientes, existindo numa roda de nascimento e morte. Então a gente começa, ele vai começar aqui dando um dado de realidade para a gente, né? Que é o fato da gente se reconhecer dentro de ciclos de mortes e renascimento. Esses ciclos de morte e renascimento, eles não necessariamente dizem respeito apenas a uma visão de uma existência de uma vida que começa em uma certa data e termina em outra, e no meio disso a gente tem a nossa vida, mas a gente se dando conta também de que a gente tem vários ciclos de mortes e renascimentos, né? Ou seja, nós já nascemos várias vezes para muitas diferentes realidades. Do mesmo modo, a gente já morreu para várias delas, e assim a gente tem andado. Então, nós somos seres que transmigram, seres de transmigração. A essência também da tradução da palavra, né, da expressão ser senciente, é um ser em movimento. É um ser que está o tempo inteiro se movendo em busca de felicidade e se afastar do sofrimento. Então, a gente está o tempo inteiro fazendo isso. Isso é o que a gente busca, né? Então a gente sempre tem essa capacidade de estar num lugar pensando em outro lugar. A gente está com alguém pensando em outra pessoa. Está fazendo uma coisa já pensando no que vai vir depois. Então a gente tem esse hábito de se mover o tempo inteiro. Isso é o que vai nos caracterizar como seres sencientes. E a gente vai dentro disso estar girando, porque ainda que a gente busque, a gente nunca consegue necessariamente encontrar alguma coisa que vai ser definitiva, que vai ser estável, que no fundo é o que a gente busca, né? É como se no fundo a gente estivesse sempre buscando uma sensação de uma terra prometida, né? Um local definitivo, um local que enfim vai ser perfeito para a gente praticar, um local perfeito para a gente morar, um local onde nossa saúde vai ser boa, que vai ter uma temperatura boa, condições de pressão atmosférica e tudo mais, tudo perfeito, né? E esse local parece que nunca chega, porque mesmo que a gente encontre esse local externo, internamente a gente chega do mesmo modo. Né? Então, por isso que a gente está sempre transmigrando. Né? Então, esse início de contemplação da fundação, ele vai nos oferecer essa possibilidade de a gente se dar conta disso. Né? Aí o caminho começa quando a gente se dando conta disso, a gente descobre, bom, imensa confusão, a gente pode seguir andando de qualquer jeito ou a gente pode andar melhor dentro disso. Então, melhor andar melhor. Andar melhor significa que a gente pode começar a dar um sentido mínimo mais elevado para o que a gente está fazendo. Então a gente começa a desenvolver motivação, a gente começa a fazer metabhavana para os seres, a gente começa a se dar conta da buraqueira toda. Né? Então isso é o início do caminho, isso é o início da fundação, onde a gente vai ser apresentado a essa condição do samsara. Né? Então mais adiante ele vai apresentar também a noção da gente estar preso aos 6 reinos, né? De como que a gente pode olhar para isso com um pouco mais de lucidez. Mas, essencialmente, essa contemplação ela vai precisar nos colocar numa condição que a gente entende que o tempo está passando e que a gente precisa fazer práticas. Então, isso é um bom início assim, de conversa. Né? O fato de que para que lugar essa contemplação nos leva. Essa contemplação precisa nos levar para um reconhecimento da nossa incapacidade de fazer grandes transformações e da necessidade da gente precisar aprofundar a prática, a gente precisar aprofundar a visão. Mais do que aprofundar a visão, a gente vai se dar conta de que a gente vai precisar estabilizar a visão. Porque ainda que a gente tenha a visão, ela escapa. É como se ela escorregasse assim, da palma da mão, a gente nem sabe para onde ela vai. Então a gente vai começar a esquentar as costas, né, para poder andar mais rápido, poder andar. Porque a gente sente que o tempo está passando e a gente está simplesmente transmigrando. Então esse é o início da conversa da fundação
como ele vai apresentar aqui, né? Então esse ponto é super importante, ele vai conectar vários pontos. A raridade da gente encontrar um texto, um material como esse, o fato de isso surgir a partir de uma abordagem de Shamatha, uma abordagem que vai apresentar a partir do caminho do silêncio e da necessidade de a gente olhar para esse tema na fundação. Então esse é um ponto super importante. Então a gente fica por aqui, né? Aí a gente vai seguir mais adiante com os outros trechos do próprio texto. Então, muito obrigado e boas práticas.